Olá pessoal, vamos lá, turma de primeiro ano. Vamos inaugurar esse espaço aqui para ajudar você especificamente para a questão da prova e depois podemos utilizar outros vídeos para outros tipos de apoio ao estudo. No caso específico, desculpa eu estar virando aqui porque eu estou olhando aqui a prova, então para não esquecer algum conteúdo, alguma coisa em questão. E nossa prova está trabalhando um pouco com o que foi a aula. Então, nossa aula sempre esteve, desde o princípio, trabalhando e cuidando alguns elementos conceituais. Entre eles, a definição de modo. Nosso modo em questão é o modo subjuntivo, subjuntivo em espanhol. Especificamente um tempo subjuntivo, que é o presente do subjuntivo. Então vamos começar a lembrar alguns elementos, seja conceituais, sejam estruturantes da conjugação. Então, subjuntivo ou subjuntivo é um dos três modos da língua espanhola. O espanhol, o verbo, se divide, como todos sabem, língua latina, em três estruturas: forma, tempo e modo. Então, isto posto, quando nós falamos de subjuntivo, ao contrário do indicativo, que é um modo ou um uso que damos ao verbo baseado na certeza, no inquestionável, no imponderável. Imponderável não, no inquestionável. O imponderável já vai estar em outro tempo, que é o subjuntivo. Estamos falando de desejos, de possibilidades, de probabilidades, daquilo que nós não controlamos. Há uma diferença de dizer tenho um tubo de ensaio. Diferente de dizer quando tenha um tubo de ensaio. Ou seja, na primeira, uma formação categórica, eu tenho. Outra é quando eu tiver, quando eu tenho, ou seja, não necessariamente não tenho. O subjuntivo trata disso, exatamente. É diferente de falar ganhei la loteria, uma afirmação categórica, modo indicativo. Olha a diferença. Quando ganhe la loteria, ou seja, quando eu ganhar a loteria. No meu caso, bem provável mesmo. Então, continuamos. Eu fiz um espaço dentro do Moodle onde coloquei fichas de estudo. E aí vamos começar a perceber as terminações. Aquilo que, se verbo é raiz mais infinitivo, conjugação é raiz, que é o radical, mais uma terminação. Então, nesse sentido, as características são: a primeira persona dos verbos terminados em ar começa com E. Por exemplo, cantar, que eu cante. Outra coisa, o subjuntivo tem que ser antecipado ou antecedido por uma partícula gramatical de dúvida. Nesse caso, conjunção que eu cante, ou quando eu cante, ou quizás eu cante, ou talvez eu cante, ou ojalá eu cante, ojalá. Palavra árabe, muito mal traduzida aqui no Brasil, talvez por preconceito linguístico. Ojalá, vem do árabe watzaralá, que Deus queira. Continuamos. Quando nós falamos da partícula, é a partícula mais o pronome, mais o verbo. Então, o espanhol tem essa característica que nós já também falamos da pronominalidade da língua, né? Se o verbo é cantar, utiliza pronomes personais. Eu, tu, ele, nosotros, vosotros e ellos. Se o verbo é um verbo terminado em pronome átono, portanto, um verbo pronominal como cantar-se, então seria, basicamente, usando o pronome átono. Me, te, se, nós ou se. Ou seja, verbo cantar, que eu cante. Verbo cantar-se, que me cante. Que te cantes, que se cante. Quando eu digo que me canto, estou cantando para mim. Quando eu digo que te cante, eu digo que a segunda pessoa está cantando para si. E assim vai. Tá bom? Segundo momento, nós temos também, além de interpretação de texto, que é uma outra coisa, uma competência importante, nós temos o verbo gustar. Quando digo o verbo gustar, temos o verbo fascinar, encantar, agradar, etc. Doler.
eles têm uma conjugação muito particular. Eles utilizam os pronomes tônicos, a mim, a ti, a ela, nós outros, aos outros, a eles, etc. Mas um pronome complemento indireto, nesse caso, me, te, le, nos, os, les. Então me explico. Verbo gustar não se conjuga igual aos outros verbos. Eu simplesmente vou colocar gusta, se é singular, ou gustan, se é plural. Por exemplo, me gustan las papas fritas. Ou seja, o gosto das batatas fritas. Me gustan. Por que gustan? Porque são batatas, plural. Me gusta el chocolate. Te gusta el color amarillo. Você gosta da cor amarela. Por quê? Porque é singular. É simples isso. Nos gusta la pintura de Botero, que é um pintor colombiano. Nos gusta. ¿Nos gusta quem? Nosotros. ¿Por que gusta? Porque estamos falando singular. Podemos dizer, nos gustan las pinturas modernistas. Aí já nos gustan. Por quê? Porque é plural. É só concordância. Simples assim. Isso vocês vão poder encontrar. São verbos chamados verbos afetivos. O que mais vai cair na prova? Bom, o que eu sugiro? Um exercício bacana, né? Seria pegar um texto, uma música, uma letra, qualquer coisa que vocês achem, e tentar identificar os verbos em presente de subjuntivo. Acho que é uma boa dica. Outra coisa é lembrar que nós vimos um filme. Então, cada turma viu um filme diferente. Por favor, extraia alguns elementos, porque eles não foram passados à toa. Isso é aula e a prova resgata a aula. Interpretação de texto, presente subjuntivo, verbo gustar e um abraço. Tchau.